No vídeo de hoje eu quero te ensinar a fazer as tabelas do seu trabalho acadêmico seguindo as normas da ABNT. E para isso a gente vai usar de referência nessa aula a NBR 14.724 de 2024, que é a norma da ABNT que nos fala sobre o espaçamento, o tamanho de letra, o título, a fonte, as legendas das tabelas. Mas nessa própria norma, a ABNT também nos diz que as tabelas devem ser padronizadas conforme as normas de apresentação tabular do IBGE. Então vocês vão ver que muitas das regras que eu vou apresentar para vocês hoje, elas são desse livro aqui, que é um livro muito antigo, ele é de 1993, mas é a versão mais atual dessa norma. E eu quero começar essa aula trazendo para você a definição da ABNT sobre o que é uma tabela. E espera aí, não pula essa parte, porque é aqui que está o erro mais frequente relacionado às tabelas. A ABNT nos diz que a tabela é uma forma não discursiva, ou seja, uma forma que não é texto, de apresentar informações das quais o dado numérico se destaca como informação principal. Isso quer dizer, então, que a principal informação dessa estrutura tem que ser o dado numérico, números. E aí, para provar para você o quanto esse erro é muito comum, eu peguei a última versão da Revista Brasileira de Epidemiologia, abri um artigo e já encontrei o erro. Então, aqui os autores dizem que é uma tabela, mas se a gente for avaliar essa estrutura, analisar ela, a gente vai ver que tem números aqui na primeira coluna, que são relacionados ao código da variável, mas a grande maioria das informações dessa estrutura são palavras e não números. Isso quer dizer que isso não é uma tabela, e sim um quadro, e o quadro segue as regras de ilustrações pela ABNT. A gente já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre as regras da ABNT de ilustração, vou deixar o card aqui em cima, e agora a gente vai ver um exemplo dentro do mesmo artigo, onde claramente a gente tem os números como informação principal dessa estrutura. E agora vamos abrir o nosso template de trabalho acadêmico aqui no Word para a gente ver juntos algumas questões mais práticas. A primeira é que toda tabela deve ser citada no texto e a tabela deve estar inserida próxima dessa citação. Não existe uma regra sobre como essa citação deve ser feita no texto, então eu coloquei aqui para vocês dois exemplos. No primeiro é que a gente coloca na tabela 1, são apresentados os dados referentes, e aí vocês vão basicamente copiar e colar o título da tabela de vocês. Claro que pode precisar algum ajuste, e vocês podem explanar sobre alguns dos principais dados dessa tabela. E no exemplo 2, vocês vão colocar no texto tudo o que vocês gostariam de falar sobre a tabela, sobre os dados que vocês gostariam de destacar, e no final vocês vão colocar entre parênteses qual é a tabela que apresenta essas informações numéricas, nesse caso, a tabela 1. Agora eu quero apresentar para vocês todas as regras relacionadas ao título das tabelas. A primeira regra é que todo título deve começar dessa forma, escrito tabela com T maiúsculo, um espaço e o número de ordem dessa tabela em relação às outras do trabalho de vocês. É a tabela 1, é a tabela 2, é a tabela 3. Depois vocês vão colocar espaço, travessão, espaço e o título da tabela. A próxima regra é que toda tabela deve ter um título. Nunca coloquem uma tabela solta no trabalho sem um título junto com essa tabela. E esse título ele deve estar escrito acima da tabela. O título deve ser claro, ou seja, fácil de entender, conciso, ou seja, objetivo. Não usem palavras demais, um título muito longo, se vocês conseguem escrever ele em menos palavras. Se vocês precisarem explicar mais sobre essa tabela, vocês podem usar depois as notas gerais, que eu vou explicar logo adiante. O título não deve ter abreviaturas e ele deve indicar a natureza da tabela, então explicar sobre o que são esses números que estão apresentados, o que são esses dados, o que essa tabela objetiva mostrar para o leitor. Depois, a abrangência geográfica, isso muita gente esquece, mas a gente deve indicar se esses dados eles são referentes a alguma cidade, algum estado, algum país, alguma instituição. E por último, a abrangência temporal. Então, esses dados se referem a qual período de tempo ou a qual momento no tempo. Essas são regras do IBGE e eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos de título da própria publicação da norma tabular do IBGE. E a ABNT nos traz mais duas regras em relação ao título. Primeiro, que esse título ele deve estar em tamanho de fonte 12 e em espaçamento simples. E a ABNT não fala sobre o alinhamento desse título, então ele pode tanto estar centralizado quanto justificado. Se vocês têm tabelas muito pequenas,
talvez fique melhor usar o título centralizado. Já se as tabelas de vocês usam todo o espaço da página de uma margem até a outra, geralmente fica mais estético, mais bonito usar o título justificado à esquerda e à direita. Mas isso é apenas uma preferência estética. O importante é que vocês padronizem essa formatação ao longo do trabalho de vocês. Se vocês usarem um título centralizado, usem todos centralizados. Se vocês usarem um título justificado, usem todos os títulos justificados. Então, vou mostrar rapidamente alguns exemplos de título aqui do IBGE para vocês entenderem melhor, então, como fazer essa descrição de título. Aqui na tabela 1, a gente vai ter a natureza do trabalho, então são pessoas residentes em domicílios particulares, por sexo e situação de domicílio. Essa é a descrição do que são as informações da tabela, então situação de domicílio urbano e rural, o sexo aqui mulheres e homens, a abrangência geográfica, que nesse caso é Brasil, e a abrangência temporal, que nesse caso é 1980. Aqui vocês vão ver que eles separaram a abrangência geográfica e a temporal por travessão, é apenas uma sugestão, não é uma regra. Eles fizeram um alinhamento à esquerda e à direita, com o detalhe que na segunda linha eles fizeram um recuo de parágrafo, de forma que a segunda linha fica alinhada com a primeira palavra do título da primeira linha. Agora, se a gente for ver a tabela 3, a gente vai ver que é um título centralizado. A natureza dessa tabela é a taxa de crescimento anual da população residente, em ordem decrescente, por municípios do estado de Alagoas no período de 1980 a 1991. Então, nesse vocês conseguem ver que ele integrou a abrangência geográfica e a abrangência temporal no próprio texto, separou por vírgula, sem a necessidade daquele travessão. Nesse outro exemplo, eu quero destacar duas outras questões para vocês. A primeira é que ele coloca uma nota aqui no título, porque é um título que precisava de mais explicações, mas para ele não ficar tão longo, ele coloca uma nota que ele vai explicar abaixo da fonte, aqui embaixo da tabela, para o leitor conseguir compreender melhor a tabela, sem precisar ficar um título muito longo. E o segundo destaque que eu quero fazer para vocês é que essa abrangência temporal, ela pode envolver meses também. Então, aqui de janeiro de 1991 a maio de 1992. Voltando para o nosso template, agora eu quero destacar algumas questões relacionadas às margens da tabela. Então, o IBGE nos diz que essa tabela, ela tem que ter pelo menos 3 linhas horizontais. Uma vai estar localizada acima do cabeçalho, entre o cabeçalho e o título, uma entre o cabeçalho e o conteúdo da tabela, e a última abaixo da última linha da tabela, entre a última linha e a fonte. Eles dizem que podem existir outras linhas horizontais caso haja necessidade. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui nessa última linha um total e a gente quisesse destacar esse total em relação às outras linhas, a gente poderia acrescentar uma linha aqui também. O IBGE nos diz que a gente também pode ter linhas verticais em algum local do cabeçalho ou da própria tabela que a gente precise destacar alguma informação, mas não pode de forma alguma ter linha vertical aqui à esquerda da tabela e à direita da tabela. Elas têm que estar no centro da tabela e tem que ter uma função. Para configurar essas margens no Word aqui é muito fácil. A gente seleciona primeiro toda a tabela, coloca aqui sem borda, vão sumir todas as bordas. Depois a gente vai selecionar apenas a primeira linha aqui do cabeçalho e a gente vai pedir para ter borda inferior e borda superior. Depois a gente seleciona a última linha da tabela e pede para incluir a borda inferior. Outra pergunta que eu recebo muito de vocês é sobre o tamanho de fonte no interior da tabela, e isso nem a ABNT e nem o IBGE normatizam. E o que eles não normatizam, a gente tem uma flexibilidade de escolha. Então, eu recomendo que você mantenha o tamanho de letra 12 dentro da tabela, se possível, mas se você tiver muitas informações e essa tabela for ficando com um formato estranho, com muitas linhas quebradas ou muito volumosa, muito grande dentro do trabalho, você pode testar um tamanho de letra 11 ou até 10. Não recomendo que seja menor do que 10, porque vai comprometer a leitura. E outra pergunta que eu sei que vocês fazem muito é sobre o alinhamento das informações dentro da tabela. Isso também nem a ABNT nem o IBGE trazem, mas eu vou mostrar para vocês que dentro dos exemplos do IBGE existe sim um padrão. Então, eles não colocam isso como uma norma, mas todas as tabelas deles vão ter os indicadores de linha alinhados à esquerda, as informações do cabeçalho centralizadas e os números alinhados à direita nas células. Então, vamos revisar aqui algumas tabelas. A tabela 1,
com o cabeçalho centralizado. Os indicadores de linha, eles deram um destaque para o total, fazendo um recuo de parágrafo, mas os outros estão alinhados à esquerda e os números estão alinhados à direita. Aqui na tabela 2, novamente o cabeçalho centralizado, os números alinhados à direita e os indicadores de linha alinhados à esquerda, com alguns recuos de parágrafo para dar destaques para grupos diferentes de resultados que eles estão trazendo dentro da mesma tabela. Aqui na tabela 4, a gente tem um exemplo de um cabeçalho que precisou de uma linha horizontal extra para dividir, então, que ele tem, ao invés de escrever esperança de vida ao nascer 1940, esperança de vida ao nascer 1950, todas essas colunas se referem a essa mesma variável, mas em diferentes períodos de tempo. Então, ele colocou aqui o título da variável e abaixo os anos. Novamente, a gente vai ter o cabeçalho centralizado, os números alinhados à direita, os indicadores de linha alinhados à esquerda, com destaque aqui ao Brasil. E aqui a gente também tem um exemplo de uma linha onde não coube todas as informações da mesma linha, e aí teve uma quebra de linha sem problema nenhum. Então, de novo, se você quiser seguir outro alinhamento, não tem problema, não existe nenhuma norma que fale diretamente que você precisa seguir esse padrão, mas como todos os exemplos daquela normativa estão dessa forma, eu recomendo para você que, se não houver nenhuma objeção da sua parte ou do seu orientador, que você siga essa convenção. Caso a tabela de você seja menor e não ocupe toda a largura da página, essa tabela ela deve estar centralizada na página. Sobre as informações aqui do cabeçalho, o IBGE nos diz que toda tabela deve ter cabeçalho e que esse cabeçalho deve indicar o conteúdo das colunas de uma forma clara e concisa e de preferência sem abreviações. Se vocês precisarem usar alguma abreviação, ela deve estar abaixo da tabela, indicando então o que significa, qual é o conteúdo por extenso. O IBGE nos diz que também todas as tabelas devem ter indicadores de linha, que geralmente estão aqui na primeira coluna, mas podem estar em outras colunas também, e que indicam o conteúdo das linhas da tabela. Esses indicadores também devem ser claros e concisos e de preferência sem abreviações. A tabela como um todo, incluindo o título e as informações que ficam abaixo da tabela, elas devem ser autoexplicativas. Se alguém vê a tabela de vocês de uma forma isolada do trabalho, essa pessoa deve ter condições de fazer toda a interpretação do que aqueles dados significam, sem precisar voltar ao texto do trabalho para conseguir entender. E uma informação que muitos alunos esquecem de colocar e que compromete muito o entendimento é qual a unidade de medida desses números. Se todos os números da tabela de vocês se referem à mesma unidade de medida, por exemplo, todos eles são médias, vocês podem colocar essa informação no título ou nas notas explicativas. Mas se as linhas e as colunas da tabela de vocês tiverem unidades de medidas diferentes, vocês devem indicar isso nas próprias linhas e colunas ou em notas específicas, que eu já vou explicar para vocês como é que faz. Alguns exemplos de unidades de medida que podem estar no trabalho de vocês: média, mediana, intervalo interquartil, quilômetros por hora, habitantes por quilômetro quadrado, quilogramas, reais, percentual. Então, o importante é que o leitor de vocês consiga identificar qual a unidade de medida desses números. E essa unidade de medida, ela nunca deve estar aqui dentro da tabela junto com os números, ela deve estar nessa parte mais externa do cabeçalho e dos indicadores de linha. A próxima regra é sobre o arredondamento dos números, então sempre que necessário vocês podem arredondar esse número. A regra é que, se um número suprimido aqui, por exemplo, digamos que fosse 3,501 ou 3,502, 3 ou 4, a gente mantém o número como tá, a gente arredonda para baixo, que a gente chama. Agora, se aqui o número suprimido for 5, ou 6, ou 7, 8 ou 9, a gente vai arredondar para cima, ou seja, a gente vai trocar esse número para 3,51 e a gente vai fazer isso para todos. Esse arredondamento, ele deve estar indicado aqui nas notas gerais. Quando na tabela de vocês tiverem uma linha ou uma coluna de total e o arredondamento gerar divergência em relação a esse total, ou seja, se a gente somar todas as linhas anteriores ou todas as colunas anteriores e comparar com o valor total, e a gente vê que ficou 0,1 a mais ou 0,1 a menos, a gente pode explicar essa divergência nas notas, então explicar que foi por uma questão de arredondamento, ou a gente pode corrigir algum dos valores da linha ou da coluna, e aí tem um cálculo específico para a gente saber qual número corrigir. Eu não vou explicar ele nessa aula para não ficar muito longa, mas vocês podem consultar esse cálculo nas normas de apresentação tabular do IBGE, nas páginas 26 e 27.
Indo adiante agora, eu quero explicar para vocês quais são as informações que a gente tem que colocar aqui abaixo da tabela. A primeira informação obrigatória é a fonte da tabela ou as fontes da tabela, se for mais de uma fonte. E aí a gente vai colocar o autor e o ano e depois colocar a referência completa lá no final do trabalho. Ou se foi você que elaborou a tabela com informações do seu próprio trabalho, dos resultados do seu trabalho, você vai colocar elaboração própria ou elaborado pelo próprio autor. Então a ABNT deixa livre para você fazer adaptações em relação a essa frase que diga que foi você mesmo que elaborou. Abaixo da fonte vem as notas gerais, que é um item não obrigatório, você vai usar só se você tiver necessidade, e a nota geral vai servir para explicar, para esclarecer algo sobre toda a tabela, que nem a gente viu ali no exemplo anterior do IBGE, que foi colocado o 1 entre parênteses para explicar um termo utilizado no título, que vai ser necessário para a compreensão da tabela. Então, se você precisar explicar melhor algo referente a toda a tabela, você vai usar uma nota geral. Se tiver mais de uma nota geral, você vai colocando número 1, número 2, e você vai ir apresentando essas notas aqui ao fim da tabela por ordem de chamada. Depois, abaixo das notas gerais, vamos ter notas específicas, que elas vão ser usadas quando tiver necessidade de esclarecimento sobre algum conteúdo específico da tabela. Então, é alguma linha ou alguma coluna ou até alguma célula, a gente vai posicionar essa nota específica. Vou dar um exemplo para vocês que eu preciso explicar algo referente ao cabeçalho da coluna 4. Então, eu vou vir aqui e vou colocar aqui o número 1. E aí, nas notas específicas aqui, eu vou colocar o número 1 e vou explicar, então, o que o leitor precisa saber a respeito de todos esses números dessa coluna que vai estar escrito aqui embaixo. Isso poderia também ser relacionado a uma linha, aí eu colocaria aqui no indicador de linha, ou pode ser relacionado a uma célula em específico. Aí eu colocaria aqui. Essa forma de apresentação das notas gerais e específicas entre parênteses também não é uma norma apresentada. Ela é um exemplo que é dado sempre no mesmo padrão ao longo dessa norma de apresentação tabular do IBGE. Mas é muito comum a gente ver esse número sobrescrito, entre parênteses ou sem parênteses, ou até símbolos, por exemplo, asterisco ou a cruz. Então, isso também, na minha interpretação, é algo que a ABNT e o IBGE deixam como uma possibilidade, porque eles não colocam isso como uma norma escrita. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos, com seus colegas, com seus professores, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!